Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando aqui esta Santa Missa, que corresponde a esse 12º domingo, depois da Santíssima Trindade. E acabamos de ler essa passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 7. Então aqui está dizendo que Jesus saiu para o lado de Tiro e Sidônia, que atravessava ali depois da Galileia, no meio daquelas cidades, que eram as 10 cidades que estavam ali, e trouxeram para ele um surdo e mudo, para que ele o curasse. Então veja que os evangelhos sempre nos trazem um sentido simbólico, espiritual, além da cura em si mesma que Jesus realizou ali, mostrando aquilo que já dizia as profecias, que o Messias vem para curar os surdos, para curar os mudos, ou seja, para fazer com que as pessoas que estão precisando da graça de Deus, que elas se recuperem, que elas se levantem. Então, isso é um cumprimento da palavra, das profecias, mas ao mesmo tempo tem um significado simbólico na medida em que nós estamos falando de comunicação. Então, quando a pessoa é surda, não quer ouvir. A pessoa é muda porque não sabe ou não quer falar. Então, tudo isso vem ali a questão do que nós estamos falando, que é a comunicação. E a comunicação é algo muito importante, não só porque Jesus falou assim, fala retamente. Retamente. Então não é só falar, mas falar corretamente, falar da forma que a gente tem que falar. Porque, se for analisar, há muitas pessoas que falam até demais, mas não falam o que deve dizer, não falam de forma correta. Então você veja que Deus criou o ser humano para ouvir e para falar, mas é necessário que primeiro ele ouça, depois ele fale. E é assim que você percebe que a pessoa que acaba não falando bem, ou que sendo muda, essa pessoa, ela, primeiro, não é capaz de ouvir. Por isso que Jesus tocou o ouvido e disse éfeta. Então essa palavra éfeta na língua de Cristo significa abre-te, para abrir aquele ouvido. E é interessante, inclusive, que no próprio rito do batismo, a gente faz isso. A gente toca o ouvido, a gente sopra, a gente faz o sinal da cruz, a gente dá o sal, a gente dá o óleo. Quer dizer que são todos esses detalhes que vão configurando a pessoa a Cristo. Assim como nesse evangelho também, você vê que Jesus põe a saliva dele, depois ele toca, depois ele fala aquela palavra. Então, quer dizer, tudo dentro de uma configuração dos sacramentos. Então, isso quer dizer que, por causa do mistério da encarnação, nós somos elevados à dignidade de seres humanos restaurados. Por quê? Porque Cristo se torna ser humano como nós. Mas uma vez que ele se torna ser humano, é preciso que a pessoa aceite e a pessoa permita que Cristo toque nela, que Cristo transforme ela, para ela se configurar a Cristo. E uma vez que ela se configura a Cristo, então essa pessoa vai conseguir falar corretamente e vai ouvir aquilo que tem que ser ouvido, no caso a palavra de Deus. Então, primeiro, entender que a encarnação do Verbo de Deus, ou seja, a encarnação de Deus, Filho, ou seja, o mistério que ele se faz homem, obriga-nos a viver na lógica dessa configuração, ou seja, através dos sinais, dos sacramentos, a pessoa vai se aperfeiçoando e vai conseguindo estar na mesma dimensão de amor e de compreensão das coisas
que tem Jesus Cristo. E depois, pelo mistério da redenção, que completa a encarnação, que é o mistério da cruz, então a pessoa é purificada dos pecados para que ela possa então participar dessa realidade eterna. Então o que o Evangelho está querendo dizer para nós hoje é que Jesus veio visitar essas cidades que são representação da nossa vida humana. Quer dizer que cada um na sua situação, na sua vida, na sua dificuldade. Então, Deus vem ali, através do seu Filho, e nos visita. E nessa visita, Ele vai te dar os sacramentos. Então, especificamente aqui, nós estamos falando do batismo. Então, todo o rito de preparação do batismo, com todas essas orações, com todas essas cerimônias, com todos esses sinais, tudo isso representa a configuração da pessoa ao Filho de Deus. É como se fosse uma reprogramação. Que, na verdade, o ser humano, pelo pecado original, ele foi programado pelo diabo para viver contra Deus. Então, o batismo não é só jogar a água ali, mas também precisa desses ritos que fazem parte de toda a configuração da pessoa no batismo, inclusive com esse rito do ouvido. Você diz éfeta, então quer dizer, abre-te para o ouvido da pessoa abrir. E uma vez que esse ouvido se abre para ouvir a palavra de Deus, aí a pessoa vai usar a inteligência para acolher a palavra e entender a palavra, retendo no coração a doutrina santa. Uma vez que ela está retendo a doutrina santa, então depois disso ela é capaz de falar. E o que ela vai falar? Ela vai pronunciar os louvores de Deus, ela vai narrar a glória de Deus e ela vai usar os lábios para bendizer a Deus. Então a principal finalidade da nossa boca é para proclamar os louvores de Deus e para rezar. Depois, comunicar-se com os outros, fazer as coisas que são necessárias, isso aí vai secundário. Mas a pessoa que não usa a boca para falar, ou seja, no sentido correto, de pronunciar os louvores de Deus, de proclamar a verdade, de proclamar a justiça, de proclamar aquilo que Deus nos pede, então essa pessoa simplesmente é como muda. Ela está doente, ela está incapaz de falar aquilo que ela deve falar. Então Cristo precisa curar essa pessoa. Quer dizer que ou ela não é batizada, ou ela tem que renovar o batismo. Porque aquele batismo ali, mesmo que tenha sido válido, às vezes ele ficou inerte. Então quer dizer que aquele sacramento não está produzindo fruto. E não está justamente por causa disso, porque a conexão, como eu estou dizendo, da boca com o ouvido. Então a pessoa fala o que deve e fala corretamente, e proclama os louvores de Deus e reza como deve, porque ela está ouvindo. E uma vez que entra pelo ouvido a palavra de Deus, a pessoa vai obedecer a palavra. E obedecendo, ela também fala. Porque o principal órgão que atua em sintonia com o coração, que vai exteriorizar aquilo que o coração sente, é a língua. A gente tem que pensar na importância da língua, mas na importância para fazer o bem. Que as pessoas usam a língua para fazer o mal, infelizmente. Então você veja que ali não é o caso simplesmente de uma doença, mas é o caso de um demônio. Então Jesus, ele conjura esse demônio, ele expulsa esse demônio para que a pessoa possa também realizar esse processo de transformação. É a mesma coisa você veja que acontece no mundo de hoje, principalmente no nosso tempo, onde as pessoas, além de estarem programadas pelo demônio para falarem sempre o contrário do que deve e escutarem as coisas contrárias a Deus, quer dizer que o ouvido delas está aberto para as curiosidades e para as coisas erradas contra Deus, mas está fechado para a palavra de Deus.
está fechado para a verdade, está fechado para a fé, está fechado para as coisas que vão realmente produzir a salvação. Isso é o que acontece hoje. Então, em primeiro lugar, além de dar os sacramentos, expulsar esse demônio, que faz as pessoas atuarem como se fossem robôs, em vista de simplesmente obedecerem um sistema, uma programação que o mundo já tem, que é uma programação simplesmente, não, você tem que consumir, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas nunca se pensa em Deus, nunca se volta para Deus. É uma ignorância e uma negligência, uma completa distância da realidade sobrenatural. E quando a pessoa abre o ouvido para alguma coisa sobrenatural, ela abre para as novidades, para as fábulas, para as invenções humanas, e não para a verdade que foi revelada por Deus e que é ensinada pela Igreja Católica. Então, por isso que é importante a gente pensar nesse evangelho, porque aqui está uma descrição da própria atuação da Igreja, que é de nos dar os sacramentos e de levar as pessoas, através desses sacramentos, a essa configuração a Cristo, que, por sua vez, nos remete à configuração da vontade do Pai, que é o processo que acontece, e justamente tudo isso vem sendo a atuação do Espírito Santo. Então quer dizer que a Santíssima Trindade na nossa vida atua pelos sacramentos da Igreja e nos dá a possibilidade de nós sairmos desse estado de letargia, de contaminação espiritual, de serviço a Satanás e de escravidão ao sistema mundano satânico que eles implantaram hoje no mundo. Então quer dizer que a pessoa que tem essa graça e que sai desse estado, ela vai realmente proclamar a glória de Deus, como aconteceu com esse homem, que ele, quanto mais eles pediam para ele parar, mais ele gritava e proclamava e agradecia e dizia, não, Deus me curou e eu estou feliz. Porque ele percebe que ali tudo se torna diferente e tudo começa a ter sentido. Porque como é que ele ia falar, como é que ele ia escutar, se a inteligência dele não fazia ligação de todas essas coisas, de todos esses mistérios, de todo esse contexto. Mas desde que a inteligência da pessoa percebe, não, é assim, Deus me criou por isso, eu estou aqui para isso, a minha vida é assim, eu tive que passar por isso por causa daquilo. Quer dizer, tudo vai se ligando e a pessoa, através dessa luz, dessa inteligência, dessa compreensão, ela então vai produzir os frutos e dar a maneira certa para que a sua língua fale de Deus e fale da verdade. Então, que Deus nos ajude a vivermos em união com Ele e que Deus nos preserve de todas as calamidades, como aconteceu agora no Brasil, desse acidente aéreo. Então, quer dizer, as pessoas não pensam na morte, elas não pensam na desgraça, elas não pensam no dia de amanhã, elas simplesmente vivem assim, não, eu vou, eu faço isso, eu compro, eu pego um avião, eu vou, resolvo, mas qualquer momento acaba. E quando acaba já é tarde, já não tem mais tempo de você pensar, não, e por que eu não fiz isso antes? Por que eu não resolvi isso? Por que eu não me voltei para Deus? Então essas coisas acabam servindo também de exortação para que as pessoas se convertam enquanto tempo e busquem, através do Evangelho, a luz e a salvação para as suas vidas. Amém.